E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai falar sobre objetificação da mulher, que é basicamente o quê? Transformar a mulher num objeto. E nós fazemos isso na sociedade? Sim, e muito. Então a gente vai começar basicamente pelo seguinte: o que é transformar uma pessoa num objeto? É quando uma pessoa é usada para determinada função, assim como um objeto, né? Todo objeto tem uma função. Então a gente faz isso com as mulheres na nossa sociedade e a gente vai entender o que é isso, tá? Então é como, por exemplo, como um objeto serve para determinadas coisas, a gente transforma a mulher num objeto também a ser usado. Né? Então ela passa a ser apenas receptora de ações, que é o que um objeto serve. Né? Então, no caso da mulher, ela vai ter muito mais em consideração a aparência, é muito mais importante do que outras características. Então, a gente deixa de ver a mulher como um ser humano. A gente passa a ver a mulher apenas com uma função, né? Então, a mulher passa a ser, por exemplo, dividida, né? Você já deve ter passado por isso, né? Que você foi dividida em partes, né? Então você é caracterizada por ter belas pernas, né? Por ter uma bunda bonita, por ter peitos. É só isso que é considerado quando você é comentada, né? E aí a gente tem também, claro, dentro desse contexto de objetificação, né, um padrão, né, que vai ser sempre uma mulher branca, né, geralmente loira, que ela esteja ali num peso ideal, né, ela não pode ser uma mulher gorda, se for negra, ela também tem que ter ali aquele corpo dito escultural, né? Então tudo isso é definido. Uma mulher gorda e preta, ela não vai ser, né, não vai receber esse tipo de objetificação, né? Ela vai receber outros tipos de objetificação. E aí a gente tem, como a raiz disso tudo, a gente tem o quê? O nosso machismo estrutural, o nosso machismo que está na raiz da nossa sociedade, né? E aí, no decorrer da humanidade, né, da nossa história, a filosofia e principalmente a religião, ela foi colocando a mulher num papel. Então a mulher, ela tinha um papel que ficava em segundo plano, ela sempre estava secundária ao homem, né? Então a mulher, ela prestava um serviço, né? É como se ela estivesse prestando um serviço. Então, primeiro, ela servia para cuidar da casa, né? Ela servia para cuidar dos filhos e aí depois ela servia para o marido, né? Para tudo que o marido quisesse, né? Então era o papel de esposa dela servir o marido, né? As vontades do marido. Então, nesse sentido, a mulher sempre foi vista como se ela estivesse prestando um serviço mesmo, né? Pro cara. E aí, o homem na sociedade, né, e a mulher em casa. Então, o papel do homem sempre foi para fora, né? Ele na rua, ele convivendo, ele transitando, e o espaço da mulher ficou fechado, né? O espaço da mulher dentro de casa, reclusa, né? Só para os serviços domésticos. Durante muito tempo foi essa visão que ficou na nossa sociedade e em muitas situações ainda é. Tá? Não é porque nós estamos em 2022 não que a coisa mudou, porque infelizmente não é. E aí dentro desse contexto da mulher dentro de casa e do cara fora, a gente também começou a definir que brincadeiras que os meninos poderiam ter e que brincadeiras que as meninas poderiam ter. A gente chegou ao cúmulo de definir uma cor, né, rosa para as meninas, azul para os meninos. E aí a gente começou a reforçar esses papéis quando a gente começou a elogiar as crianças de uma maneira diferenciada. O menino é sempre elogiado, nossa, como você é forte, como você consegue, né? E a menina a gente elogia como? A menininha, nossa, como você é bonita, como sua roupa é bonita, como seu sapato é bonito, como seu vestido é bonito. O menino não, nossa, como você é forte, né? Como você consegue fazer as coisas. Isso no decorrer, né, do crescimento dessa criança, a gente vai solidificando esses tipos de diferenciações, tá? E aí a mulher passa a ser julgada conforme a beleza, né? Conforme a beleza dela, você começa a julgar se ela é inteligente ou se ela é menos inteligente, se ela é mais capaz ou se ela é menos capaz, né? Então, por exemplo, se a mulher é muito bonita, começa a ser questionado como ela conseguiu aquele cargo, como ela conseguiu um salário tão alto, né? Como ela conseguiu trabalhar em determinada empresa, né? Como que ela conseguiu aquela vaga? A gente teve um caso que aconteceu em 2016 num debate político, né, para a prefeitura do Rio de Janeiro, em que estavam lá os candidatos debatendo e a Mariana de Godoy, aquela repórter, né, aquela
apresentadora, até que ela apresentou o programa, ela estava intermediando o debate, ou seja, ela estava ali para trabalhar e organizar as perguntas, as respostas dos candidatos no debate. E aí o Marcelo Crivella, aquele pastor, né, ele estava concorrendo e aí ao final do debate ele agradeceu a Mariana e a outra moça, dizendo que o debate só tinha sido muito bom graças à beleza delas que estavam ali para embelezar o debate, né? E aí a Mariana, como é uma mulher muito inteligente, ela, depois que ele falou isso e elas finalizaram ali o trabalho delas, ela agradeceu dando um tchauzinho de Miss, né? Ironizando a fala dele, porque ela não tá ali de enfeite, né? Ela tá ali para trabalhar. Ela tava ali trabalhando, ela tava ali exercendo uma função, ela é repórter, ela é formada, ela tem uma formação para trabalhar com aquilo ali. Ela não é um enfeite, ela não é um bibelô, né? E a gente, aí vem, né, alguém e fala, credo, mas a mulher não pode nem receber um elogio, né? Não, né? A hora que ela tá trabalhando, não. Porque ela tá ali para exercer o cargo dela, para exercer a função, ela tá ali para trabalhar, ela foi contratada. Elogio tem hora e lugar, e principalmente elogio tem que partir de determinadas pessoas. A gente não quer que a pessoa saia elogiando a gente assim em qualquer lugar, porque a maioria desses elogios são assédio mesmo, né? E aí, por exemplo, a gente pode analisar essa situação específica do seguinte ponto. Se fosse um repórter ali fazendo a intermediação do debate, o Crivella teria falado, nossa, fulano, obrigado, foi a sua beleza que fez o sucesso do debate? Não, ele não teria falado, você sabe por quê? Porque para um homem, ele não, se é um elogio, se é só um elogio, por que ele não pode fazer esse tipo de elogio para um cara? Né? É só um elogio, então ele pode fazer um elogio para um cara. Mas não, ele só faz para a mulher, né? Bem curioso isso, como se a mulher tivesse o tempo todo esperando esse elogio acontecer, né? E aí a gente também tem a análise desse é o seguinte, por que o homem se sente sempre livre para elogiar, né, bem entre aspas aí, para falar, comentar, assediar, né, uma mulher, né? Ele sempre se sente à vontade para fazer isso. Por que será? Né? E nesse sentido, ele também se sente livre para tocar uma mulher, né? Para pegar nessa mulher, seja numa balada, seja na rua, seja no trabalho, no congresso, né? A gente está sempre exposta, né, a essa vontade dos homens, né, essa liberdade deles de comentar, de falar, né, de assediar e de tocar no corpo da mulher, né? Não só dentro de casa, né, no esporte, por exemplo, né, as mulheres estão sempre passando por situações de assédio, né, elas estão sempre expostas, a gente já falou sobre o quanto as mulheres estão expostas, né, no esporte, as roupas delas são completamente diferentes dos homens quando elas estão cumprindo as mesmas funções, né, as mesmas modalidades. Então a rua ela é um espaço confortável para o homem, né? E a rua ela é um espaço amedrontador para a mulher. Né? Muitas mulheres não saem sozinhas, muitas mulheres não pegam Uber, né? Porque elas se sentem acuadas em estar na rua. Então, lembra daquela história de o espaço do homem é sempre na rua, o da mulher é recluso, né? Dentro de casa. E a gente continua perpetuando esse tipo de comportamento, né? Então o homem, ele é livre, ele transita, ele anda sem camisa na rua, por exemplo, ele anda de shortinho na rua e ele não sofre nenhum tipo de assédio por conta disso, né? O carro não buzina pra ele, a mulherada não vai lá assediar ele, a mulherada não pega nele, né? Mas uma mulher não passa pelo mesmo tipo de situação, pelo mesmo tipo de liberdade se ela coloca um short e vai pra rua, tá? Muitas mulheres repensam as roupas que vão usar para poder sair na rua exatamente para tentar ter um pouco de paz. A rua não é um lugar de paz. Para a maioria das mulheres, eu arrisco dizer que para 99,9% das mulheres não é um lugar de paz, né? E aí a gente tem a mulher, ela não tem essa liberdade, né? De tocar no corpo do homem. Por que será que nós não temos essa liberdade de tocar no corpo de um homem, por exemplo, na balada, né? O cara tá passando, você pega na mão dele, você pega no cabelo dele, você puxa ele pela camisa? Não. Mas um cara se sente à vontade para fazer isso com uma mulher, né? Por que o homem faz isso, né? Por que a mulher não faz, né? É um bom questionamento pra gente fazer, né? Então, o que dá ao homem esse direito, né? De fazer isso com uma mulher que ele nem conhece? E por que uma mulher não faz isso com um desconhecido, né? Então, o olhar sobre a mulher, né, que a gente tem, é um olhar social que a gente tem sobre essa mulher, né?
Então, quem que ajuda a gente a ter esse olhar de que a mulher está sempre disponível para ser tocada, ser assediada, ser elogiada pelo homem, né? As propagandas ajudaram muito, né, no decorrer da nossa sociedade, os filmes, né, até os desenhos, né, e personagens que foram sempre retratadas de uma maneira muito sexy, né, e inclusive, por exemplo, para o público infantil mesmo, né, a Barbie, por exemplo, tá aí há anos, né, sempre com um corpo muito delineado, era uma boneca para criança com um corpo de mulher, e um corpo obviamente padrão, uma cintura fina, né, enfim, e aí isso ajuda a construir uma ideia, né, de que a mulher está sempre ali como um tipo de objeto para ser olhado mesmo, né? E aí, se ela está ali para ser olhada, ela está ali para ser tocada, ela está ali à disposição, né? Então, é interessante a gente avaliar com relação a isso, quanto isso pesa na nossa cultura, por exemplo, com relação às roupas. O que a gente fez com cor, né, definindo, por exemplo, uma cor para os meninos e uma cor para as meninas, a gente fez com roupas, o que é inacreditável, mas a gente fez. E a gente acha tudo muito normal, né? Então a gente pega, por exemplo, uma mulher de short, ela é sexy. Um cara de short, ele é sexy? Não, ele é só um cara de short, né? A gente pode até às vezes achar, nossa, o cara tá de short, a gente pode até achar interessante, mas a gente não sexualiza aquele cara, né? A mulher sim, a mulher de short, automaticamente a nossa visão já vem de uma coisa sexy, porque a nossa sociedade nos ensinou que é assim, que as coisas têm que ser, né? E aí a gente pega, por exemplo, um vestido, ele é só um vestido. Não, ele pode ser um vestido sexy, né? Uma saia é só uma saia. Não, ele é uma saia sexy. Uma calça é uma calça sexy. Sempre quando a roupa é voltada para a mulher, ela ganha esse a mais, né? Que é algo sexy. Então a calça sexy é um vestido sexy, né? Ninguém fala de uma calça sexy para o homem. Ai, olha, homem, você aqui tem uma calça sexy para você. Tem lá na loja calça sexy. Não, mas tem vestido sexy. Vestido sensual. Né? A gente sexualiza a mulher, não é só um vestido. Né? Isso é o olhar social que a gente tem sobre a mulher. Né? Então, você pode, por exemplo, fazer a seguinte experiência. Você pode entrar agora no YouTube e digitar lá na busca qualquer que você quiser, por exemplo, hits 2022, né? Músicas mais tocadas em 2021, em 2020, qualquer música, sabe? Eletrônica, sertanejo, enfim. Virar uma quantidade de vídeos assim absurda de músicas aleatórias para você ouvir durante uma festa ou durante qualquer assim, 1, 2 horas de música com uma mulher de biquíni ou uma mulher seminua na capa do disco, assim. E você vai conseguir, por exemplo, passar 2, 3 horas ouvindo aquelas músicas, uma composição ali de músicas, com aquela imagem daquela mulher seminua, ou aquela mulher de biquíni, ou aquela mulher numa pose sexy, ela vai estar numa praia, alguma coisa assim. Qual que é a utilidade daquela foto, daquela mulher de biquíni ali, se você só está ouvindo músicas aleatórias? Não existe. Mas a gente está tão habituado a ver mulheres expostas que a gente já nem liga mais. Aquilo ali é muito normal pra gente, né? Então a gente já nem... aquilo passa batido, né? E tem uma mulher exposta ali, né? O tempo todo, inclusive, né? Então, o homem, ele sexualiza, né, as outras mulheres, mas ele não quer que as suas mulheres sejam sexualizadas. Ele não quer que a irmã dele seja, que a mãe dele seja, que a filha dele seja, né? Que a namorada dele seja. Ele sexualiza as outras mulheres, mas as dele, ele não quer que sejam sexualizadas. As mulheres que ele considera deles, né? Ele não quer que elas sejam sexualizadas, né? Ele quer que aquela mulher passe despercebida na rua. E ele fica muito bravo quando as mulheres dele, né? Quando a esposa dele foi assediada, quando a filha dele foi assediada na rua, mexeram com ela, tocaram nela. Mas ele se sente no direito de tocar em outras, de mexer com outras, de olhar com olhares inapropriados para outras mulheres, né? Então, é dessa noção aí que a gente vem, que a gente precisa analisar, a noção de respeito, né? Se você desrespeita, se você assedia outras mulheres nas ruas, essas mulheres são filhas, são mães, são esposas, são namoradas de outras pessoas, né? Se você se sente no direito de fazer isso com outras mulheres, outros caras se sentem no direito de fazer isso com as outras mulheres. E em algum momento ele vai fazer isso com a sua mulher, com a sua filha, né? E aí isso não pode te incomodar, porque você está fazendo isso com as outras, né? Então a noção de respeito ela tem que partir do seguinte: respeite a mulher na rua para que a mulher que convive com você do seu meio seja respeitada.
Se você quer que a sua irmã seja respeitada, respeite as outras mulheres na rua, né? O que não dá é para você respeitar mulheres aleatoriamente na rua e querer que a sua seja respeitada porque você não tem uma placa. E aí o que acontece? O cara não respeita as outras mulheres na rua, né? E ele quer que a esposa dele seja respeitada. Só que aí, quando a namorada dele não é respeitada, ele automaticamente coloca a culpa nela, porque foi ela que não se deu ao respeito. Foi ela que colocou um short, foi ela que andou na rua, sei lá, em determinado horário, foi ela que colocou um vestido sexy, né? Porque o outro olhou para ela, o outro mexeu com ela, porque ela não se deu ao respeito. Não, o outro mexeu com ela porque o outro se acha no direito de fazer isso, né? Porque qualquer homem se acha no direito de mexer com uma mulher na rua, de assediar uma mulher na rua, e não interessa que mulher que é, né? E aí o homem faz, ele agride, né? Ele assedia uma mulher na rua, porque, ao contrário do que a maioria pensa, assoviar, buzinar, mexer não é elogio, né? Talvez seja uma novidade para alguns homens, mas não é elogio. E aí ele não gosta quando isso acontece com uma mulher do convívio dele, né? E aí ele culpa essa mulher. Ah, mas o cara mexeu com você na rua porque você tava com essa roupa. Não, ele mexeu porque ele acha que ele pode mesmo, né? Então, se você, homem, acha um absurdo mexerem com a sua mulher na rua, pare de assediar as outras mulheres na rua. E, principalmente, corrija os seus amigos que estão fazendo isso, tá? Porque o seu amigo babaca que faz isso na rua com outras mulheres é o mesmo babaca que vai mexer com a sua namorada, que vai mexer com a sua filha, né? No outro dia, porque babaca tá cheio no mundo. E os babacas não escolhem as mulheres, né? Então, a cultura machista que transforma as mulheres em objeto, ela também quer colocar a culpa do assédio na mulher, né? Só que esse vídeo é para a gente entender exatamente isso. Por que, que a gente briga para que as mulheres não sejam assediadas na rua, né? E por que, que é importante também os homens trabalharem nisso com a gente? Porque não são só as mulheres que vão conquistar mais respeito, mais segurança nas ruas com essas mudanças, tá? Todo mundo vai ganhar, tá? A gente vai se sentir mais seguro ao andar na rua e os homens também vão se sentir mais seguros, né? Porque o homem, ele tem um tipo de medo quando ele andar na rua, né? A mulher tem vários outros tipos de medo. O homem não tem medo de ser estuprado, de ser violado, de sofrer nenhum tipo de violação corporal quando ele anda na rua. A última coisa que um cara vai pensar quando ele anda na rua é que ele vai ser estuprado, né? Uma mulher não, ela pensa nisso, né? Ela repensa a roupa, ela repensa o caminho, ela repensa se ela pega um Uber, se ela pega um ônibus, né? Então ela pensa em várias outras coisas. Então se a rua é insegura para a mulher, ela vai ser para nós como sociedade. Por isso que a gente tem que repensar o nosso comportamento. Nós, mulheres, trabalhando para que todas sejam respeitadas e os homens também, porque a gente precisa dos homens nessa luta. Fechou? Espero que tenha ficado claro e até o próximo vídeo.